Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar convosco. Estou me sentindo em casa. Há uma unção de Deus nesse ambiente. A presença de Deus está assim bem perceptível. Amém? Eu quero agradecer ao querido pastor Paulo pela oportunidade do convite. Está aqui ministrando nos 38 anos de aniversário da UFADER. Eu louvo a Deus pela vida da liderança, as nossas queridas, a esposa do pastor, a irmã Elma, e a Priscila, a líder, glória a Deus, que também é da família, irmã mais velha do pastor. E há muito tempo eu desejei estar convosco. Sempre o pastor, presidente da convenção, nosso pastor Moisés, você precisa ir em Vila dos Remédios. Vou falar com Paulo para te levar. E graças a Deus, aqui estamos. E eu estou muito alegre, feliz. Estou acompanhado da minha esposa, essa mulher de Deus, que anda, viaja comigo. Graças a Deus pela vida dela. E nós vamos aproveitar o nosso tempo, que é precioso. Eu ainda sou crente das antigas. Quem trouxe o exemplar da Bíblia? Amém? Glória a Deus. Vamos ler na epístola, segundo escreveu João, na sua primeira carta, segundo escreveu João, na primeira carta, glória a Deus, no capítulo de número 3, aleluia, que é o tema da nossa festa, a festa da nossa UFADER. Está escrito assim, a partir do verso 1 do capítulo 3, os filhos de Deus, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Foste chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Deus, não conhecem a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Porque quem comete o pecado também comete a iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Só até aqui. O tema está inserido dentro desse contexto. E eu quero nessa noite falar a respeito da identidade dos filhos de Deus. E é um tema muito profundo, inclusive. Porque esta é a promessa que Ele nos fez. A promessa da vida eterna. Quando Deus fez o homem, é importante que eu diga isso, nessa nota introdutória. Quando Deus fez o homem, o fez conforme a sua imagem e semelhança. E Deus deu uma ordem. Coma de todo tipo das árvores que há no jardim, porém, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Adão desobedeceu, todos conhecem, e então morre. E aí os 3 estágios da morte. É a morte, primeiramente, espiritual. Porque a morte, dentro do contexto bíblico, é a separação de Deus. Quando nós nos desconectamos de Deus, morremos. Quando nós nos desconectamos de Deus,
morremos. Então, o primeiro estágio da morte é a morte espiritual. Depois vem a morte física, como consequência. Como disse o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, como consequência, a morte espiritual é reproduzida no corpo e morremos. Mas existe um terceiro estágio da morte, que é a morte eterna. A morte eterna. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue ao juízo. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não existe base bíblica nem teológica para a ideia do purgatório e nem para a reencarnação. Então morreu, se morreu com Cristo, tem o céu garantido. Mas quem morre sem Jesus, infelizmente, é o estado eterno do distanciamento, da separação de Deus e não tem mais salvação. Mas Jesus foi enviado dos céus para nos trazer vida. Jesus foi enviado para trazer vida. O homem estava morto, destituído da glória de Deus, debaixo da ira por causa do pecado. O pecado foi se reproduzindo e todos nós nascemos com esse vírus do pecado. Mas Deus tinha um plano. E o plano de Deus permanece. Porque Deus é imutável. Deus é imutável. E Ele estabeleceu, pelo seu conselho, que o seu plano permanecerá. Inclusive, no livro de Isaías, no capítulo 46, 10, diz que Deus anuncia o fim das coisas no início. E aquilo que ainda não existe, Ele já está declarando a existência disso. Aí ele termina o texto dizendo que o meu conselho, quer dizer, o Deus Trino, na sua composição trina, estabelece que se suceda assim e assim se sucederá. Então o fim já está determinado sobre toda a história da raça humana na Terra. Como também já estava no plano de Deus a redenção do homem. Por isso que Jesus foi preparado por Deus, o Cordeiro, que foi preparado por Deus desde a fundação dos séculos. Porque Deus já sabia que o homem pecaria, e por isso Ele já determinou o sacrifício. O sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno. Jesus, quando veio, tomou a forma humana, e Ele trouxe a mensagem, a pregação do Evangelho do Reino, e Ele começa anunciando o Evangelho, e todos aqueles que recebessem o Evangelho, a sua palavra, era seu discípulo, se tornaria seu discípulo. Jesus disse: vós sois os meus discípulos, se fizer o que eu vos mando. Em outro momento ele disse: quem ouve a minha palavra e obedece, é amado pelo Pai. E viremos para ele, faremos nele morada. Então Jesus é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a mensagem do Evangelho anunciada por Jesus chegou até nós. E a partir do momento que você recebeu Jesus no seu coração, você recebeu a vida, porque a Bíblia diz que Jesus é a vida. Ele mesmo declarou isso em João, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a vida. No capítulo 17, nós encontramos também uma referência muito interessante, porque Jesus ora no capítulo 17 do Evangelho de João, dizendo:
Jesus falou estas coisas, levantando os olhos ao céu, disse ao Pai: é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna é a vida que Jesus veio trazer para todos aqueles que ouvem a sua palavra. Nós temos essa esperança desse apogeu da vida eterna quando o nosso corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade. E aí, então, nós estaremos para sempre com o Senhor. E isto é uma doutrina, isto é verídico. Alguém muito conhecido chegou a dizer que a vinda de Jesus é uma utopia, é imaginária, não é verdade. É apenas para que a igreja tenha um horizonte. Mas Jesus não trabalha com o engano. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro de um contexto em que ele está falando do seu retorno. No capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei para vos levar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Esta é a nossa esperança. O arrebatamento faz parte da trajetória da nossa vida aqui na terra. Nós estamos caminhando com destino ao céu. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos reproduzindo a vida de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, quando Jesus nos convenceu de que éramos pecadores, nos trazendo o ministério da reconciliação e, portanto, nos religou novamente com a fonte da vida, que é Deus. Então, todo aquele que está em Jesus está cheio da vida de Deus, a zoe de Deus, a zoe de Deus, a vida de Deus, a vida eterna. A vida não apenas como estilo de vida, mas uma vida que não é apenas física, não. Uma vida superior a todas estas, que é a vida eterna. A vida eterna. Para o crente, aquele que está em Jesus, a morte física, que é a expressão física da morte espiritual, é apenas um acesso que você tem ao outro lado, porque a vida de Deus já está em você. A vida de Deus já está em você. Quando a pessoa aceita Jesus, meu coração começa a esquentar. Quando a pessoa aceita Jesus, imediatamente ela é imergida no corpo de Jesus. Ela é imergida no Cristo. Esse é o batismo que Jesus cita em Marcos capítulo 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, quando a pessoa aceita Jesus, imediatamente o Espírito Santo imerge a pessoa em Jesus. E agora, você está aqui fisicamente, mas ao mesmo tempo que você está aqui, você está lá no céu com Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ao ressuscitar, ele fica com os seus discípulos cerca de 40 dias, e foi nesse período que ele citou o que está escrito nas Escrituras a respeito do revestimento de poder, renovando também a esperança daqueles irmãos, daqueles discípulos, e eles, obedecendo a Jesus, ficaram no cenáculo, reunidos em oração até que do alto fossem revestidos de poder, e então se consolida essa vida do Espírito com a descida do Espírito Santo que está na igreja e no interior de cada coração do crente. Aleluia, glória a Deus. Então você é imergido em Jesus. Aí a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo citou isso:
Ele disse: nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Agora, como que você está sentado lá se eu estou vendo você assentado aqui? Você está lá porque você está imergido em Jesus? Você está lá porque você foi batizado em Jesus? E Jesus voltou para o Pai, mas Jesus também está em nosso coração, porque Ele enviou o seu Espírito, que é o Espírito Santo, para estar dentro de nós. Aí você vai entender a expressão reino de Deus e reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a igreja no céu, representada em Cristo. O que é reino de Deus? Reino de Deus é Deus representado na terra pela sua igreja. Então nós estamos nele e ele está em nós. Nós estamos nele e ele está em nós. Estamos ligados na fonte da vida e por isso emanamos vida, emanamos vida, emanamos vida. Há uma nova identidade, a identidade passa a ser a identidade de filho. E a identidade de filho de Deus, isso aqui é muito profundo, isso aqui é para a gente estudar muito tempo, porque muita gente não sabe nem sequer o que significa ser filho de Deus. Mas, biblicamente, ser filho de Deus é ser da mesma essência de Jesus, é ser da mesma essência divina. Então, quando você foi imergido em Jesus, Jesus no Pai, como diz as Escrituras, que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Olha aí, você está escondido em Cristo e Cristo em Deus. Você está guardado em Jesus. Então você está ligado à fonte da vida. Então o que eu estou tentando lhe dizer é que você não vai experimentar a vida eterna quando você sair dessa para os céus. Não, você já está experimentando essa vida agora. Nesse momento você já está desfrutando da vida. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Aleluia. Quem tem Jesus no seu coração, dá um grito de glória a Deus aí. Então você tem vida, a vida de Deus, a vida divina, a vida eterna. Aleluia, não temes mais a morte, não se preocupa com isso, porque a morte física é apenas um acesso que você tem ao reino celestial, mas na verdade você já tem a vida de Deus agora, você tem a natureza divina aí agora, nesse instante, você é da mesma espécie, você é da mesma essência, dentro de você está a presença do Espírito Santo. Então nós temos aí o batismo em Jesus. Aí Jesus disse assim: vocês não podem ficar órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Então você é imergido em Jesus, mas Jesus também imergiu você no Espírito Santo, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 4 e 5 está escrito lá: e estando Jesus com os seus discípulos, deu uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperai a promessa do meu Pai, a qual de mim vocês ouviram, porque João batizou com água para o arrependimento de pecado, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Você foi imergido no Espírito, você foi mergulhado no Espírito. Dê glória a Deus, porque você está em Jesus e o Espírito de Jesus está em você. Aleluia, aleluia. Agora, se nós permitirmos que essa verdade seja aprofundada na nossa consciência, a nossa vida aqui na terra muda completamente. Porque você vai reproduzir essa vida, você vai reproduzir essa vida. Eu vou dizer de novo, você vai reproduzir a vida de Deus que você tem. Você está em Jesus e o Espírito de Jesus está em você. Então você e Deus se tornou um, porque está escrito. Paulo disse isso aos Coríntios.
Ele declarou: aquele que se une a Jesus torna-se um com Ele. Aleluia. E se você está escondido em Cristo no Rei, se você não der glória a Deus, coração esquentou. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Levante assim as suas mãos. Eu profetizo que a força de Deus, que a alegria do Espírito, que o renovo dos céus venha sobre a sua vida espiritual e encha você nessa noite, porque o inimigo quer tirar você da fonte da vida, da fonte eterna, mas o Senhor está dizendo: eu comprei você com o meu sangue, você é propriedade minha, e você está aqui na terra para reproduzir a vida que é do Espírito. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Isso aqui, muitos não têm essa consciência. Muitos não têm. Mas você não é qualquer um. Você é especial. Quem entendeu disse aleluia. Eu vou dizer de novo: você não é qualquer um. Você é especial. Você não é comum. Você está no mundo, mas você não é daqui. Você está em Cristo. Cristo está em você. Eita glória. Então, para você glorificar a Deus mais alto, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que você está escondido em Jesus. Se o diabo está procurando você, ele não te encontra, porque você está guardado em Jesus. Porque você anda com medo, porque esse complexo, porque esse sentimento de que você não é ninguém, que você não é nada, esse sentimento é maligno, porque o Senhor está declarando que você é um povo especial, é dele, comprado, remido pelo seu sangue. Olha aí. Essa noite é uma noite de fortalecimento espiritual. É uma noite de renovação espiritual. É uma noite de avivamento para a sua alma. Oh, aleluia. A vida de Deus está em você. E é por isso que nós glorificamos a Jesus. É por isso que abrimos a nossa boca para glorificar a Cristo, porque o Espírito está em nós. E Jesus disse: quando Ele vier, vai me glorificar. A Bíblia diz que quem tem o Espírito tem vida. Ei, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Terá calabaraçore me cantarabás. Era mandara sori me candarai. Selabacantara sori me candarás. A primeira lição que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a vida eterna é cultivada. Presta atenção nessa primeira lição, sobre essa vida eterna que nós já desfrutamos dela. Número 1, a vida eterna que desfrutamos dela é regada pelo relacionamento. Conforme está em João capítulo 17, versículo 2 e 3. A vida eterna, ela é regada pelo relacionamento. Jesus disse no capítulo 17, está escrito assim. Glória a Deus. Versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como a quem tu enviaste. Então presta atenção nisso. Você recebeu vida eterna. Diga: eu tenho vida eterna. Diga: eu já estou desfrutando da vida eterna. Agora, se eu não regar a vida eterna, que é a vida do Espírito, não é a vida do corpo, é a vida do Espírito, porque nós somos espírito, alma e corpo. Na verdade, nós somos um espírito morando dentro de um corpo e possuímos uma alma. É isso que somos. Você é um espírito morando dentro de um corpo e você tem uma alma
A alma existe por causa da junção do corpo com o espírito. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego, o espírito, o ruá, o fôlego de vida, e o homem se tornou alma viva. O espírito e a alma fazem parte do homem, a parte imaterial do homem. Portanto, o nosso corpo é apenas a casa onde nós moramos. Quando encerrar sua morada aqui na terra, você deixa o corpo e volta para Deus. Quem está me entendendo? Diga, eu sou um espírito. Moro dentro de um corpo. Tenho uma alma. Então você é um espírito. O Senhor redimiu você no espírito. Uma vez que você é redimido no espírito, que é o homem interior, o âmago, o ser, ele é redimido. A redenção da alma vai depender da renovação da nossa mente. Por isso que Paulo disse aos Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, transforme-se pela renovação da vossa mente. Você transforma, você muda, você renova a sua alma quando você aplica os pensamentos de Deus na sua mente. Então, a redenção divina acontece no espírito, a redenção da alma depende da redenção do espírito, porque a expressão da alma é aquilo que está oriundo no coração do indivíduo, da pessoa. E o corpo é a manifestação daquilo que a alma determina como verdade. Se você coloca a palavra de Deus na sua mente, você está renovando a sua alma, Você coloca os pensamentos de Deus na sua mente, você está renovando a sua alma. Por isso que está escrito assim, não há parte da sua boca. Isso aqui é uma linguagem da neurociência. Tem gente que acha que a neurociência está equivocada. Nunca está tão relacionada a neurociência com as escrituras. Deus está tratando o Josué no capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 8. Josué está cabisbaixo, moribundo, quieto, na expectativa do Moisés descer do monte, e Moisés já tinha morrido. Aí Deus desce, fala com ele e diz: Moisés, meu servo é morto, levanta-te agora e passa esse Jordão com o meu povo. Tenha bom ânimo, por 3 vezes ele fala. Mas no capítulo 1, verso 8, há um tratamento ali, da neurociência. Deus se utiliza, porque Ele é o autor. Ele diz assim: não aparte da sua boca o livro da lei, fale. A neurociência diz que para você mudar um paradigma, você tem que usar afirmações. Então, se você quiser mudar o paradigma da sua religiosidade, do seu tradicionalismo, da vida frustrada que você já viveu no passado, use a afirmação. Que afirmação? A palavra. Use a palavra. Aí Deus diz assim, medita dia e noite. Ponha a palavra na sua mente. Tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, então você vai ser bem-sucedido e vai prosperar no seu caminho. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Então, em primeiro lugar, guarde essa lição. A vida eterna é regada pelo relacionamento que você tem com Deus. Então, por isso que aí nós temos que usar as escrituras, usar a nossa vida de oração, entrar na presença de Deus, estar em oração, estar lendo a Bíblia, estar meditando nas coisas de Deus. Aí você vai renovando a sua mente, vai renovando a sua alma, vai salvando a sua alma. O corpo vai manifestar essa redenção que acontece na alma. Glória a Deus, você está me entendendo? Diga glória a Jesus. O corpo sempre vai manifestar o estado que você está em seu coração. Quando você está muito preocupado, logo o seu corpo vai reproduzir de alguma forma uma tensão, alguma coisa, o corpo vai reagir. Da mesma forma, se nós colocarmos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Por isso que Salomão disse que a palavra é vida para os nossos ossos.
A palavra é vida para você. A palavra é vida. Põe a palavra na mente, põe a palavra no coração, profetiza a palavra, declare a palavra. O Espírito Santo está em você e Ele colocou a palavra de Deus dentro do seu coração para que você use a palavra muda você, a palavra lhe transforma. E à medida que você vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus, aí você vai conservando a vida eterna. Conserve a vida eterna, conserve a vida eterna. A igreja de Jesus recebeu vida e ela precisa conservar esta vida que recebeu. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Esta é a promessa que Ele nos fez: vida eterna. A segunda lição que eu quero trazer para você é esta: a vida que você recebeu, a vida eterna, é a vida de Deus. E o Espírito Santo está em você, para que você tenha condições de reproduzir esta vida, a vida de Deus. Você recebeu vida eterna e agora você reproduz a vida por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você para que você tenha vida. Manifeste essa vida. Na oração do capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus disse: Pai, eu oro para que não os tire do mundo, mas para que no mundo eles sejam um só. Assim como tu e eu somos um. Tu em mim e eu neles. Tu em mim e eu neles. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. O mundo sabe que Jesus é o Senhor através da nossa unidade no Espírito. Vou dizer de novo: o mundo sabe quem é Jesus através da nossa unidade no Espírito. Recebemos a vida de Deus para reproduzir esta vida no mundo. Nós vivemos numa época de crise de identidade espiritual. Os cristãos estão, é óbvio que eu não estou tocando na noiva, porque existe uma diferença entre organização e organismo. Como organismo eu não toco, mas como organização, muitas já perderam a identidade. Muitas já perderam a identidade. Nosso exemplo se perdeu. Antes nós éramos perseguidos pelos que eram de fora, mas a sociedade respeitava-nos. Com toda a perseguição religiosa que os nossos pais sofreram, entretanto nós éramos respeitados. Não, esse aí pode vender, ele paga. Não precisava nem fazer nada, nenhum rascunho de nada. Era na palavra, porque sabia que o crente era fiel. Mas o diabo tem feito algo nesses últimos tempos e tem gerado isso no seio da igreja organizacional. Como a igreja organismo ela é invisível, a igreja organizacional ela acaba manifestando a identidade. Todo mundo vai nos olhar por aquilo que nós reproduzimos, pelos frutos que nós estamos reproduzindo. Então, a salvação é pela graça. Eu não sei quem há de ser salvo, quem vai ficar e quem vai subir. Eu não tenho esse direito. Mas como identidade humana, como CNPJ, como organização, aí nós podemos detectar que muitos já perderam a identidade, a maioria já perdeu a identidade. A igreja de Jesus está dentro da organização como organismo, gemendo e dizendo: Senhor, traga vida, traga avivamento. Senhor, reage, faz alguma coisa, traga vida, manifesta a sua vida. Nós estamos perdendo a nossa identidade, mas o Espírito Santo, eu termino já, o Espírito Santo não vai devolver a igreja como ela está. Ele vai devolver no mínimo como ele recebeu. Ele recebeu em primeiro lugar a igreja tendo uma experiência com Cristo vivo, ressurreto, não ficou na sepultura. Esta foi a igreja que ele recebeu no capítulo 1 de Atos. A Bíblia diz que Deus em Cristo apresenta-se com muitas e infalíveis provas da sua ressurreição. A igreja tem esse contato com o Cristo ressurreto. 2, ele assumiu a igreja olhando para cima, olhando para cima. 2 seres celestiais disseram àqueles irmãos: por que vocês olham para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer outra vez.
O Espírito Santo, ele pegou a igreja olhando para cima, olhando para cima. Hoje nós estamos mais olhando para baixo do que para cima, mais interessados nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais. Mas a igreja do arrebatamento está olhando para cima, sim ou não? A nossa esperança é o céu, a nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é a vida eterna. Quem está entendendo isso aqui, meu irmão? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto nessa noite a mão forte de Deus nesse lugar, dizendo: eu te sustento com a minha mão direita e te digo: você é meu, Satanás não tira você da minha presença, você me pertence, aleluia. O Espírito Santo não vai devolver como nós nos encontramos. Em terceiro lugar, ele encontrou a igreja, ele recebeu a igreja. A Bíblia diz assim no capítulo 1, verso 14 de Atos dos Apóstolos: e estavam reunidos, perseverando em oração. Aí cita o nome deles. A igreja que o Espírito Santo recebeu era uma igreja que estava orando. Vou dizer de novo. A igreja que o Espírito Santo recebeu, a igreja estava orando. Quarto lugar, capítulo 2. A Bíblia diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Oh, meu Deus. Não tinha facção, não tinha picuinhas, não tinha intriga. Nós vivemos numa época em que a geração atual não sabe o que é avivamento. Porque a geração atual, ela não suporta, e isso já está profetizado nas Escrituras, quando Paulo escreve a Timóteo, dizendo que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, mas como coceira desenfreada nos ouvidos, uma inquietação. As pessoas não suportam mais ouvir a verdade. As pessoas não suportam mais ouvir a verdade. Só dá glória a Deus numa palavra dura quem realmente está olhando para cima. Só dá glória a Deus quando é exortado quem realmente espera os céus. Não vamos permitir que a frieza espiritual venha dominar a nossa vida. Não permita que a frieza espiritual venha minar a sua vida eterna que você recebeu em Cristo. Não permita. Ah, meu Deus, é debaixo de autoridade profética que eu nesta noite abro a minha boca para declarar: a igreja do arrebatamento é viva, é viva, é viva, é viva, aleluia. Eu vou declarar de novo: a igreja do arrebatamento é viva, é viva, é viva, é viva. Aqui não é reunião de moradores de bairro da Vila dos Remédios. Aqui é igreja, não é associação de bairro, é igreja. E se a igreja tem a vida de Deus, essa é a Assembleia de Deus que eu me membrei a ela. Aqui não precisa de fumacinha no canto do púlpito, não precisa de luz vermelha nem amarela, não precisa pintar a parede de preta, porque aqui nós não trabalhamos com emoção, aqui nós trabalhamos com o Espírito. O avivamento não está nas coisas, o avivamento está no Espírito. Então todo crente que é cheio da vida eterna não se prende em coisas da terra, mas ele é solto, é livre, porque ele está olhando para cima, para o céu. Cheia Ramar Shoyama. Xerabasi calabarassuria. Derimi calabarasiremas. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja cheio agora e fale em línguas. Eu já estou parando, mas eu gostaria que você fosse renovado nessa noite. O Espírito Santo está nesta igreja, está no coração desse povo. E o Senhor está dizendo: seja renovado, receba mais da vida do meu Espírito. Céu é lugar de vivos.
Shekapakata kalabarassuri. Te calabarassekatarassui amandarabas. O Espírito está dizendo nesta noite: abre o coração para receber mais da vida que emana dos céus, o lugar onde você vai morar. Abre a boca para adorar. Aleluia, 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 aleluia. Declare em alta voz, declara em alta voz: eu recebi a vida no Espírito, eu recebi vida eterna. E só quem tem vida dá glória, só quem tem vida diz aleluia. Não vamos permitir que a frieza, que a distração, que nada dessa terra venha minar essa vida espiritual que recebemos. Eu vou esperar você dar glória a Deus e eu quero orar com você. Diga bem alto, diga Zoe. Diga de novo, diga Zoe. Você acabou de dizer vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. É a vida do Espírito. Não é a vida da alma, não. A alma vai reproduzir a vida do Espírito. E o corpo vai testemunhar da vida do Espírito, da vida no Espírito. E eu termino aqui. A identidade dos filhos de Deus é a reprodução, primeiro, dessa vida espiritual na terra. O mundo precisa saber quem é Jesus. É tempo de nós buscarmos de Deus a nossa reabilitação no reino espiritual. É tempo de buscarmos um reavivamento. Porque hoje as pessoas estão descrentes. Até nós pastores. A gente está do lado de cá, a gente acompanha. Eu, por exemplo, há 28 anos pastoreando. E a gente acompanha tantas coisas. E as pessoas estão tão céticas. É tanto que o número de pessoas desigrejadas no Brasil aumenta assustadoramente. Por causa do mau testemunho. A igreja perde a identidade. E as pessoas não sabem separar. É provável que entre nós tenha pessoas que ouve a palavra e vai julgar. Será se realmente esse pregador é de Deus? Será se vale a pena acreditar? Muita gente já não aceita mais ser liderado, porque os falsos mestres estão constantemente usando as suas páginas nas redes sociais para declarar guerra, oposição à igreja de Jesus. Não deixe-se influenciar por mensagens que afastem você da sua verdadeira identidade. Eu termino essa noite. Posso orar, pastor, igreja? Fiquem de pé. E eu termino com esta palavra. Oramassor cantarabás. Eramassor me cantarabás. Nós somos um em Cristo. Jesus nos batizou com o seu Espírito. Para que o mundo possa saber quem Ele é. Esta é a vida eterna. Nós não estamos esperando a vida eterna. Nós já estamos vivendo ela. Tem até um hino antigo, né, que fala: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não, mas sobe à presença de Deus para receber o seu galardão.
Não é assim? Quem está esperando Jesus voltar? Sem qualquer emocionalismo, mas eu gostaria que você participasse comigo. Não é comum fazer isso. Mas olhando para alguém, diga: nunca desista de ser crente. Não desista. Permaneça firme. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Mas precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa na nossa alma, porque somente assim manifestaremos a vida de Deus. Essa é a última fala. A responsabilidade nossa é de manter essa chama acesa. O avivamento não está nas emoções, mas está no coração, no espírito. Não é mente, é espírito. A linguagem do espírito é a linguagem da fé. A linguagem do espírito é a adoração. A linguagem do espírito é a palavra de Deus. A linguagem do espírito é a oração. A linguagem da alma é a emoção. A linguagem da alma é a razão. A linguagem da alma é a lógica. A linguagem do corpo é os sentidos. E nós manifestamos a vida que recebemos de dentro para fora. Porque antes da graça as pessoas faziam no corpo para agradar ao espírito, mas hoje nós fazemos do espírito para reproduzir no corpo. Você recebeu vida no espírito e agora você pode reproduzi-la no corpo. É o nosso testemunho, aonde a gente passa, por onde a gente chega e por onde a gente passa. As pessoas identificam, aí vai um filho de Deus, aí vai uma filha de Deus, aí vai um crente, aí vai... É o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Aí diz assim, ó, muitos o verão, 2, temerão, 3, confiarão. Muitos, abre um parênteses, coloque mundo, vão nos ver. 2, vão nos honrar e nos respeitar. 3, vão querer ser crente também. Aquele tempo que a gente ganhava almas entregando folhetinho na porta das casas, não estou dizendo que não vale mais, mas não é tão forte mais como era antes. Aquela época a gente fazia os cultos nas praças, eu aprendi a gritar nos cultos de ar livre, ou se não na Praça da Sé em São Paulo, ou dentro do trem, pregando. No início do meu ministério foi assim, mas hoje não funciona mais levar uma caixinha para a praça para pregar. O que vai funcionar é o nosso testemunho. E a nossa oração nessa noite, não quero chamar ninguém na frente, porque a palavra é generalizada, é para todos nós. Oremos para que haja um reavivamento. Você pode orar comigo 1 minuto? Levante as suas mãos, feche os seus olhos, levantemos um clamor, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, nesse momento. Pai, nós estamos em Ti e o Senhor está em nós. Há uma vida espiritual, meu Pai, meu Deus, aqui no nosso ser, que é a Sua vida, para que nós venhamos reproduzir quem o Senhor é nessa terra, para que o mundo conheça a Ti. Pai Celestial, nos ajude a viver esta vida espiritual, que é o verdadeiro avivamento. Pai amado, que o nosso testemunho seja reproduzido nessa terra, aleluia, e que milhares de almas sejam salvas. Ai, meu Deus. Recebe em nome de Jesus a vida de Deus. Recebe alegria nova. Receba ânimo para continuar sendo crente. Ora canta labarassuri mi calabaracia. Aleluia. Há uma glória de Deus envolvendo a sua alma nesta noite. Seja cheio agora. Seja revestido agora. Você é especial, você é zeloso, é de boas obras. Este é o povo que foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. Solte a sua voz e profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetiza sobre a sua região, seu bairro, seu território,
Profetiza sobre a sua geografia. Profetiza. O seu testemunho vai salvar. Eu estou declarando esta verdade agora. Testemunho vai salvar vidas. Aleluia! Assim diz o Senhor para ti nesta noite. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua família. Vai ser salva por causa do seu testemunho. Aleluia! O teu marido vai voltar, os seus filhos vão voltar, e o seu vizinho vai ser ganho para Cristo através da sua vida. Só quem acredita nesta palavra aqui hoje, dá um grito de glória a Deus. Fale em línguas estranhas, seja renovado agora. Oh, aleluia, o Senhor está fortalecendo crentes aqui. O diabo não vai tirar você da presença de Jesus. O Senhor te blindou, você está cercado. Os céus te seguram nas suas mãos.